E olha, a Polícia Civil indiciou por homicídio doloso e pediu a prisão temporária dos 3 proprietários da academia em que a professora Juliana Baceto morreu depois de passar mal durante uma aula de natação. Tony Castro, por dentro desse assunto, agora ao vivo, tem todos os detalhes para a gente. Até porque, Tony, a gente sabe que esse tem sido o assunto dos últimos dias. E, claro, todos aqueles que acompanham essa história esperam que os culpados sejam responsabilizados. Chega mais, bom dia. Bom dia, Casagrande. É verdade, é uma ocorrência aí que chama muito a atenção, né? Porque desde as primeiras horas, quando aconteceu no sábado, no último sábado, este caso, né, onde as 9 pessoas acabaram intoxicadas, no primeiro dia, que foi aquele sábado fatídico que aconteceu a intoxicação, nenhuma informação foi passada à delegacia onde nós estamos aqui, o 42 Distrito Parque São Lucas, na zona leste de São Paulo. A vítima Juliana, de 27 anos, e também seu marido Vinícius, de 31, que por meios próprios foram até Santo André e lá aconteceu a morte de Juliana. E no dia seguinte, no domingo, é que foi informado aos policiais aqui do 42 Distrito que tinha acontecido esta intoxicação. Então, o delegado titular, doutor Alexandre Bento, que tomou conhecimento dos fatos, nós estávamos aqui também juntamente com o delegado, e todas as apurações, investigações, perícia, foi feito no dia seguinte. Daí começou uma grande investigação, porque era uma ocorrência de morte suspeita, mas evoluiu para homicídio culposo. E agora, conforme nós informamos ontem, né, que haveria de ter a modificação provável de virar um homicídio doloso. E agora a prisão temporária dos 3 sócios foi pedida pelo delegado titular e também pode ser que o manobrista também tenha a prisão temporária decretada e outras pessoas, mesmo porque a partir do meio-dia o delegado que cuida do caso, ele vai dar uma entrevista coletiva apontando e mostrando o porquê ele está pedindo a prisão dessas pessoas. A princípio era uma morte suspeita, onde ninguém ficaria preso, seria uma investigação longa, detalhada, onde as pessoas poderiam responder em liberdade. Mas agora o pedido de prisão dessas pessoas, porque tem algum motivo muito importante que vai ser colocado pelo delegado no momento da entrevista coletiva. Então, esse motivo a gente pode, hipoteticamente, já imaginar o que seria, devido ao relatório que foi feito, a narrativa do manobrista, que era piscinista, segurança, faxineiro, ele fazia de tudo, ou faz tudo, o Severino José da Silva, aquelas colocações pontuais que ele fez, complicou ainda mais o caso, quer dizer, já estava ruim e ficou pior diante daquele relatório, daquela narrativa dele. Então aqui na delegacia a expectativa de que hoje possa sair a prisão temporária dos 3 sócios e também demais pessoas. Então podem ocorrer essas prisões, como ontem nós já antecipamos na nossa primeira entrada de que isto poderia acontecer e aconteceu. Então, a prisão temporária, que é de 30 dias, que pode ser renovada a mais 30 dias, e se o juiz entender, pode haver também a prisão preventiva. Então, a gente está aqui na delegacia, vamos mostrar rapidamente aqui para o Casagrande, que como é que está aqui a academia que fica bem em frente aqui ao distrito. Então, a gente vai chegar aqui para você ver que o portão onde ficavam os produtos químicos, que estava tudo aberto, estava tudo abandonado, agora eles lacraram, colocaram corrente. Então a gente percebe, né, Casagrande, que devido inclusive às nossas atualizações, como por exemplo aqui a pichação que aconteceu, nós demos em primeira mão também. Então tudo isso que vai acontecendo, a nossa presença aqui vai simultaneamente, às vezes até antecipadamente, contando tudo o que acontecerá nos próximos passos dessa investigação. Então, tudo isso que está acontecendo aqui, a academia pichada, em local que foi alvo de vandalismo dos pichadores. Os produtos químicos que ficam armazenados aqui, tem uma pessoa que veio por volta da meia-noite, que também será indiciada e pode ser presa por alteração do local preservado de crime. Então, agora o Vanderlei Miranda vai mostrar, olha lá, as correntes que agora lacram este lugar que estava abandonado e tudo aberto, Casagrande. Eu lembro muito bem que você trouxe, inclusive, né, uma imagem em edições anteriores do SBT Notícias, né, uma barra de ferro apenas segurando a porta. Agora o local fechado com correntes e lacrado também. Um ponto que eu queria trazer com você, Tony Castro, eu não sei se a gente já tem essa informação, até porque é algo ainda sensível, mas que a investigação vai trazer nos próximos dias em relação às imagens externas, né? Até porque, no primeiro momento, os responsáveis pela academia disseram, olha, a gente pediu ajuda, a gente fez ligações para equipes de socorro,
socorro, pediu ajuda para a Guarda Municipal e nós não fomos atendidos. Essa narrativa se mantém ou já teve alguma alteração em relação a isso, Tony? Olha, em relação a isso, conversando com os policiais agora na madrugada, o que eles puderam apontar é que agora toda a investigação ela entrou num processo sigiloso, porque teria uma bomba, teria uma informação bomba em relação a tudo o que aconteceu e sobre essas pessoas investigadas e o motivo da prisão temporária. O que motivaria? Porque o juiz vai ter que ter um motivo muito forte para prender essas pessoas, né? Os sócios e também o manobrista piscinista. Então, essas pessoas envolvidas têm que ter um motivo muito forte. Senão o juiz ele não vai aceitar e eles poderão responder em liberdade. Então, para o delegado ter convicção e fazer o pedido de prisão, é porque tem alguma coisa muito séria acontecendo. Eu pude falar com policiais, eles não quiseram informar, mas a gente tem alguns informes que a gente daqui a pouco vai poder passar do que seria esse motivo da prisão. Mas aqui as câmeras de segurança da parte externa, que mostrariam aqui o movimento da Guarda Civil, que teria sido informada pelo manobrista, o Severino, que disse que pediu ajuda e ninguém atendeu, que ligou para o SAMU, ninguém quis saber, ligou para os bombeiros, não foi atendido e que tudo isso teria acontecido aqui na parte externa, aqui nessa parte, né, externa, aqui estacionamento. Essas imagens não apareceram ainda, Casagrande. Quer dizer, por que o Celso, que é apontado pelo Severino, pediu para ele, suma daí, fuja, corra, que a polícia vem aí. Tudo isso aí é muito questionável e a gente precisaria saber mesmo se ele teve esse contato com a Guarda Civil, se realmente ele pediu ajuda e a Guarda não fez nada, a delegacia que fica bem em frente, ninguém informou aos policiais. Então, tudo isso aí são ainda perguntas sem resposta e as imagens ainda não foram fornecidas, Casagrande. Inclusive, né, esse tipo de informação pode dar falso testemunho e pode colocar a situação deles ainda mais em risco, caso seja confirmada que não teve essa sequência de ligações, que eles de fato não pediram ajuda para a Guarda Civil que passaria por ali. Então, assim, são alguns pontos, é um quebra-cabeça bastante complexo, que eu, você, Tony Castro e todos nós temos aqui dia após dia analisado, trazendo novas informações, apurações de bastidores que o Tony tem feito junto com a nossa equipe de apuração, para que você consiga entender todos os desdobramentos desse caso. É sempre importante lembrar, né, Tony, que existem pessoas que ainda seguem internadas. Sim, segue internadas ainda a Letícia, 29 anos, na UTI do Hospital de Anália Franco, aqui mesmo na Zona Leste de São Paulo, um adolescente de 14 anos que está aqui também na Zona Leste de São Paulo, hospitalizado na UTI, e o Vinícius, 31 anos, que continua em Santo André, hospitalizado, eles todos, né, com problemas respiratórios devido à intoxicação. E lembrando, Casagrande, que os advogados que na inicial tomaram conta do caso, eram os advogados desses sócios, eles pediram para sair. Saíram e entraram uma nova bancada de advogados, que estão pedindo ao delegado que ele não peça a prisão temporária. Estão pedindo, não, nós estamos chegando agora, por favor, senhor delegado, não peça essa prisão temporária. Estão pedindo tempo, mas o delegado não quis saber desta apelação dos advogados e vai pedir hoje, meio-dia, prisão temporária dos 3 sócios e de outros também. A gente já sabe que os sócios, mas tem outras pessoas também, o pedido de prisão que será feito e esta que será uma entrevista coletiva do delegado titular, a gente vai saber todos os detalhes e o motivo dessa prisão, porque tem que ser alguma coisa muito grave para poder pedir a prisão. Lógico, existiu a morte, mas era uma morte suspeita e um homicídio culposo. Homicídio culposo por imperícia por parte do manobrista, por imprudência por parte dos donos, né, que deveriam negligência, deveriam estar acompanhando. Aí o manobrista fala que era tudo informado via mensagem para ele tomar as medidas, ele era o faz tudo e ele seguia ordens, ele seguia tudo que o chefe mandava fazer. Então todos eles envolvidos nisso daí, que a gente vai saber mais detalhes e aqui na delegacia a gente já pôde ter informações que a gente vai confirmar e se isso for verdade a gente vai ter uma notícia bomba sobre esse caso da academia onde morreu a Juliana, 27 anos e mais 3 pessoas que estão hospitalizadas em estado grave, problemas respiratórios na UTI aqui em São Paulo e na Grande São Paulo, Casagrande. O Tony Castro vai continuar apurando ao longo da madrugada, até porque o SBT Notícias está começando agora, são 2h52 pelo horário de Brasília. Vamos juntos até às 6 da manhã, daqui a pouco ele volta com novas informações, sempre ao vivo e sempre em primeira mão para vocês. Obrigado por enquanto, Tony.